Iluminado pelo E o votinho de quem é? O homossexualismo é uma faceta Illuminati? Não. Se você tiver um filho homossexual, ou chinitos, ou um parente homossexual, você vai ver que é uma coisa natural. Eu não tenho nenhum na minha família. Não falo graças a Deus ou não graças a Deus por isso. Entendeu? Se tivesse, seria indiferente para mim. Mas eu não tenho. Mas eu conheço muitas pessoas que têm filhos homossexuais. E eu conheço também homossexuais. Entendeu? E é amigo do mesmo jeito. Se é a opção sexual do amigo, isso para mim é indiferente. Book to read to you. Would you like to hear a special book? Yes. It's called Two Daddies or Two Mommies. Are you excited? What could be better than having two? You're really going to love this book. One daddy makes breakfast while your other daddy ties your shoe. Your two mommies kiss your boo-boos when you fall. What could be better than having two? Your two daddies see you off to school. Two mommies give you good night kisses. What could be better than having two? Your two daddies read you a bedtime story. Aren't you glad you have two? Miss Johnson! Yes, Johnny. That book is weird. I only have one mommy and one daddy, and that's all I want. You know, Johnny, I think you're right. Indignação. Foi com esse sentimento que os brasileiros ouviram as declarações do ex-secretário do Ministério da Educação, exibidas ontem aqui no Jornal da Record. Durante uma apresentação do kit escolar sobre homossexualismo no Congresso, no ano passado, ele fez piada sobre o desenvolvimento do kit que o governo quer entregar nas escolas. A fala debochada do então secretário do Ministério da Educação, André Lázaro, ao explicar para parlamentares como ele e outros funcionários pensaram e produziram o chamado kit gay, teve uma péssima repercussão em todo o país. O vídeo foi mostrado ontem no Jornal da Record e imediatamente causou indignação pela maneira desrespeitosa que um tema tão importante para a formação dos jovens foi tratado pelas autoridades. E só para contar uma história, que vale a pena, né? Uma dificuldade era um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Por todo o Brasil, a fala do então secretário do Ministério da Educação e o conteúdo do kit escolar sobre homossexualismo foram criticados por pais de alunos. Imagine isso num espaço político, isso num debate que é sério, a gente faz brincadeira, deboche, a gente faz piada de uma coisa que está falando de educação. Foi um comentário infeliz.
eu diria até preconceituoso, que a preocupação de um ministro não deve ser onde é que está sendo colocada a língua na hora de um beijo, e sim onde é que essa imagem desse beijo vai ser mostrada. Um deboche desse, ele não tem respeito nem por ele mesmo. Uma atitude sem caráter familiar, sem postura de um secretário de Estado. A ideia de distribuir vídeos e cartilhas em 6 mil escolas públicas com conteúdo homossexual já estava sendo bombardeada por pais e educadores. Com a divulgação da fala do ex-secretário, a rejeição ao kit gay aumentou ainda mais. Não é preconceito, mas eu não concordo com o que mostra em escola. Totalmente fora e eu creio que não está sabendo o que ele está falando. Que gera alguma preocupação, até uma divulgação do ministro Haddad na imprensa, dizendo que uma das cartilhas contém uma cena de sexo entre dois homens, o que parece ser bastante inadequado para uma discussão em sala de aula. Pode-se trabalhar o preconceito, mas não precisa de um material que a gente vai falar assim, olha, até te chamar atenção. Porque muitas vezes, eu, ao invés de chamar atenção para aquilo que eu quero, que é contra a homofobia, eu posso estar até estimulando a homofobia. Mas não foi só a chacota que chamou a atenção no depoimento do ex-secretário. Ele disse para os congressistas e representantes de entidades de apoio à causa homossexual que o Ministério da Educação estava estudando a liberação desse conteúdo para o ensino fundamental. Ou seja, crianças de 7 a 10 anos teriam acesso a esse material. Pode ter um beijo num livro, num filme que vai para o ensino fundamental? Pode ou não pode? Parlamentares das bancadas religiosas vão participar da decisão final sobre as cartilhas e vídeos que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Até agora a repercussão do material tem sido péssima. E o ministro Fernando Haddad já admite mudanças. Em Brasília, deputados das bancadas evangélica e católica se reuniram com o ministro da Educação e criticaram o conteúdo do kit contra a homofobia. Segundo o ministro, a cartilha e os filmes que serão distribuídos para mais de 6 mil escolas da rede pública ainda estão sendo analisados. Vai para a comissão de publicações, a comissão vai ouvir os secretários estaduais e municipais, alguns parlamentares pediram para participar da reunião e participarão. E o material vai sendo refeito a partir da perspectiva do Ministério da Educação. Mesmo não sendo ainda oficiais, os vídeos estão sendo produzidos e discutidos pelo Ministério e ONGs de defesa dos homossexuais há pelo menos um ano. O site da ONG responsável pelos vídeos mostra que eles foram produzidos em parceria com o MEC. E para este deputado, a justificativa do ministro não convenceu. É papel do Estado ter a formação do aluno do ponto de vista didático e profissional, e não de comportamento. O kit é composto de 3 vídeos. Um deles fala da descoberta pelos colegas de escola do namoro entre 2 meninas. Outro mostra o sofrimento de um garoto transexual. E o terceiro trata da bissexualidade. Não importava se era garoto ou garota. E gostando dos dois, a probabilidade de encontrar alguém por quem sentisse atração era quase 50% maior. Os vídeos podem até ter a intenção de combater a homofobia, a discriminação contra os homossexuais. Mas para muitos especialistas, esse material é inadequado para distribuição na rede de ensino. Algumas escolas, inclusive, acham que não é papel delas discutir a opção sexual de cada um dentro da sala de aula. Se for veiculado dessa forma, ele pode alimentar o preconceito. Para saber o que os estudantes acham do material, reunimos um grupo de alunos do ensino médio entre 15 e 17 anos para assistir os vídeos que já estão na internet. Alguns ficaram surpresos, outros acharam graça. E teve quem se sentiu incomodado com as histórias. Se querem mostrar vídeos mostrando homofobia, devia mostrar dados. Por que isso acontece? Não histórias fictícias assim. As histórias estão muito fantasiosas. Então, se você mostrasse realmente uma história de vida real, mostrasse, ó, eu sofri, eu vivi e agora eu sou o que sou. Este professor não acredita na eficácia dos vídeos contra a homofobia. Penso que a orientação sexual, ela tem espaço no ambiente do processo educacional, porém, aquilo que diz respeito à intimidade de cada pessoa, talvez haja um ambiente mais propício para que seja discutido, para que seja debatido, que é o ambiente familiar.
você é pai ou mãe, ou pretende um dia vir a ser, acompanhe atentamente o conteúdo deste vídeo. A partir do ano que vem, isto irá atingir gravemente o seu filho. Você já deve ter ouvido falar da Base Nacional Comum Curricular. É um documento que tem por objetivo centralizar detalhadamente no governo federal o que será ensinado nas escolas públicas e privadas de todo o país. A base está para ser aprovada até o final deste ano. O problema é que essa centralização é ilegal e inconstitucional. É isso mesmo. Tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e Bases estabelecem que a educação deve ser descentralizada. O governo federal deve limitar-se a apenas estabelecer as diretrizes e as bases gerais da educação nacional, permitindo que os estados e os municípios construam os seus sistemas educacionais segundo as realidades locais. Quando o governo federal decide centralizar e controlar em detalhe o que deverá ser ensinado obrigatoriamente em todo o país, os pais passam a perder o controle sobre a educação dos seus filhos e as escolas perdem iniciativa e autonomia. Mais do que isso, essa centralização e controle passam a ser utilizados para doutrinar e ideologizar o conteúdo do ensino. Por exemplo, se o sistema não é controlado de modo centralizado e você não aceita que seu filho seja ensinado de uma determinada maneira, você pode dirigir-se à escola e exigir que seu filho seja ensinado de outro modo. Iniciativa e autonomia. Mais do que isso, essa centralização e controle passam a ser utilizados para doutrinar e ideologizar o conteúdo do ensino. Por exemplo, se o sistema não é controlado de modo centralizado e você não aceita que seu filho seja ensinado de uma determinada maneira, você pode dirigir-se à escola e exigir que a Constituição estabeleceu uma educação descentralizada para o Brasil. As Constituições de 1946, 1967 e 1988 e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 e 1996 estabeleceram claramente os critérios de uma educação descentralizada. Neste objetivo, nossos legisladores sempre foram apoiados pelos maiores educadores do país. O conteúdo ideológico da base é imenso, mas neste vídeo quero fazer referência à ideologia de gênero. Desde 2014, o Ministério da Educação tenta introduzir a obrigatoriedade do ensino da ideologia de gênero na educação brasileira. Mas, apoiados pelos pais de todo o país, os parlamentares vetaram o gênero como uma meta da educação brasileira. Em 2014 e 2015, o Congresso Nacional, os estados e quase a totalidade dos 6.000 municípios brasileiros vetaram o gênero como meta da educação. E apesar da imensa rejeição popular, o MEC insiste em inserir a ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Está escrito, por exemplo, que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. Está escrito que o professor de História deve colocar em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Está escrito que o professor de Artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais pessoais e coletivas de modo a problematizar questões de gênero. E há dezenas de outras referências à ideologia de gênero no texto. E, gente, não estamos falando somente de respeito à diversidade, de combate ao preconceito. Isso seria muito justo. Na verdade, desculpem a expressão, o buraco é mais embaixo. Justamente. E o curioso é que o MEC estabelece o ensino de gênero, mas não explica no próprio texto da base o que é o gênero. Primeiro, aprova-se o documento. Depois, explica-se do que se trata. Ainda bem que não precisamos esperar o MEC explicar para entender melhor o assunto. A explicação se encontra nos textos dos principais teóricos do gênero. A principal expoente do gênero é a americana Judith Butler, que diz que o gênero é uma construção social sem qualquer base na realidade biológica. Segundo a autora, você não nasce nem homem, nem mulher, nem gay, nem lésbica. Você deve aprender a se construir desde cedo, com tantos gêneros quanto quiser, e não pode ficar preso a qualquer tipo de gênero. Segundo a teoria,
A sociedade impõe a algumas pessoas que sejam educadas como pertencendo a um gênero para exercer poder sobre outras que são educadas para serem de outro gênero. Os principais gêneros que foram inventados para isto foram o homem e a mulher. Os pais e professores mentem para as crianças quando lhes dizem que nasceram meninos ou meninas. O resultado foi a construção de uma sociedade em que a norma é a família constituída da união entre um homem e uma mulher, o que é chamado de heteronormatividade. Para que possamos nos libertar destas construções, é preciso então que as crianças experimentem todas as formas de identidade de gênero e de orientações sexuais, para que elas percebam, desde cedo, que todas essas identidades são fictícias e são socialmente construídas como um discurso de poder, o que produzirá a desconstrução da própria identidade sexual de cada um e também da família. E isso só poderá ser feito através da escola. É isso que é a ideologia de gênero. Mas isto não é ciência. Essa é a ideologia que a base está exigindo que seja ensinada a toda a nação brasileira. O MEC diz que deseja apenas combater a discriminação e construir uma sociedade mais democrática e tolerante. Mas o projeto da ideologia de gênero está claramente assumido em outros documentos oficiais do governo. No PNDH 3, que está atualmente em vigor, está escrito que é programa oficial do governo desconstruir a heteronormatividade. Veja bem, é exatamente a mesma expressão que encontramos nos livros de Butler. Isso é o mesmo que desconstruir a família tradicional e também vai fazer parte do currículo nacional. O governo irá obrigar os professores a ensinarem, os alunos a aprenderem e pais a terem que aceitar. Não será possível retirar seu filho de uma escola e colocar em outra, porque todas as escolas serão obrigadas a ensinar a mesma coisa. É assim que o governo diz que está promovendo o combate à discriminação e construindo uma sociedade mais democrática e tolerante. Bacana, né? Os responsáveis pela redação da base sabem muito bem dessas coisas. Não estamos querendo provar o óbvio para eles. E a posição da sociedade já ficou clara quando democraticamente retiramos dos planos nacional, estaduais e municipais de educação qualquer referência a esta ideologia que está querendo ser imposta aos nossos filhos. O que queremos aqui é mostrar que o povo brasileiro, que eles deveriam representar, está bem ciente dessas coisas e que jamais irá aceitá-las. Parece que o pessoal da diversidade atacou de novo. Dessa vez foi no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Quando eu falo que essa gente não tá de brincadeira, não é porque eu sou doido, não. As atitudes deles estão aí, na cara da gente, saltando aos olhos. Já está mais do que na hora de as pessoas saberem que a Revolução Cultural existe e está em estágio mais do que avançado. Eu já falei isso em outro vídeo, mas vou repetir quantas vezes for necessário, que é para entrar direito na cabeça das pessoas, para saber com quem que nós estamos lidando, quais são as reais intenções dessa gente. Eu digo reais intenções porque, em primeiro lugar, eles nunca revelam a finalidade do que eles fazem. Isso é uma maneira de tentar entrar de mansinho, sem assustar, e fazer uma revolução paulatina e silenciosa. Eu vou ser mais detalhado dessa vez. Vou falar de um pensador chamado Herbert Marcuse, um dos mais influentes da chamada Escola de Frankfurt. O que essa gangue de pensadores percebeu é que a Revolução Socialista jamais aconteceria nos moldes que Marx previu. E eles tinham razão. O proletariado enriqueceu com o capitalismo. O trabalhador que agora pode comprar o seu smartphone, um carrinho popular, que seja, dar entrada em uma casinha, ou comprar uma televisão de LED, etc, etc, etc. Esse trabalhador não quer mudança. E a revolução exige mudança. Então não se pode mais contar com um proletariado para fazer a revolução. Então qual seria a solução que eles propuseram? Foi exatamente a revolução cultural. É a revolução que vai subverter todos os valores ditos burgueses. Família, moral, religião, cultura, arte.
fazendo com que tudo isso vire de cabeça para baixo, destruindo a família burguesa, a cultura burguesa, a religião burguesa. Isso fará com que aos poucos e sorrateiramente a sociedade burguesa seja completamente destruída. E uma sociedade destruída fica enfraquecida. Sociedade enfraquecida é mais fácil de ser dominada e vencida. O socialismo vai entrar exatamente aí. O próprio Marcuse diz que a arte subvertida será usada como uma arma na luta política contra a sociedade burguesa. Palavras dele, viu? Essa é a ideia que esses pensadores da nova esquerda tiveram. E mais uma vez, eles não revelam a real intenção deles. Nós é que devemos estar bem preparados para reconhecer onde a Revolução Cultural mostra suas garras. E a gente tem que estar bem consciente do que o movimento revolucionário quer. Para vocês terem uma ideia do quão avançado está isso, veja, por exemplo, a matéria que o jornal O Estado Comunista publicou. Conhece o Estado Comunista, o jornal? É esse aqui, ó, tá vendo? O Estado Comunista. Olha o trecho da matéria, vou ler para vocês. Uma mulher com a filha de 5 anos se aproximaram do artista e tocaram seu corpo. E isso bastou para que o vídeo, exibido fora de contexto por um internauta, detonasse acusações de pedofilia na rede e ameaças à integridade física do curador da mostra, o senhor Luiz Camilo Osório. Entenderam? Isso aqui, ó, estão vendo? Isso aqui não é pedofilia não, gente. Isso aqui é um vídeo, isso aqui é apenas um vídeo que está mostrado fora de contexto. Claro, né, gente? Tá vendo aqui, ó, o peladão aí apenas está fora de contexto. Nós é que somos reacionários. Nós é que somos fundamentalistas cristãos. Observe o grau que atingiu a Revolução Cultural, um dos jornais de maior tiragem do país. Vocês viram quem patrocinou a mostra? O MAN, Museu de Arte Moderna, até tirou os patrocinadores da página dele. Mas eu dei um print. Olha só, Bradesco e Itaú. Olha isso, bancos de primeira relevância, de primeira categoria no Brasil. Fora os 6,6 milhões de reais que entraram via Lei Rouanet. Dinheiro nosso próprio dinheiro. Olha a mãe da menina. Viram o naipe da mãe da menina? Será que é de esquerda? É militante do PT, inclusive. Olha a performance artística da Pombagira. Dá uma olhada nisso. Olha só. Que veia artística invejável, né? Ai, que coisa linda. Tem até grandes empresas defendendo a mostra. Inclusive a Vodka Absolute, que é de péssima qualidade, diga-se de passagem. Postou isso na página oficial do Facebook. E a população, onde é que fica? Indignada, como sempre. A população é conservadora. É pela família, pelas tradições, pela moral e os bons costumes. O povo não se sente representado por esses carinhas aí, não. Por esse peladão aí, que além de tudo é feio pra danar. Nem por essa mãe pedófila e por essa corja toda aqui, ó. Somos todos mãe, tudo pedófilo, isso que vocês são. A Vodka Absolute levou um coro da população nos comentários. O vídeo do peladão viralizou nas redes sociais. Tá todo mundo pé da vida. E o tal deputado Jean Willis, o deputado da diversidade, mais uma vez atacou. Veio com outra, na calada da noite. Resgatou o projeto de lei número 3291 de 2015. O que visa esse projeto? Excluir manifestações artísticas do delito de apologia ao crime ou criminoso. Tá vendo? Vê se entende isso, pelo amor de Deus. Eles não vão desistir. Eles querem a revolução viva. Cabe a nós impedir isso. Não vamos nos calar. Proteste, comente nas redes, compartilhe. Não deixe de mostrar indignação. Processe os curadores, comunique o Ministério Público e, acima de tudo, não tenham medo. Eu postei esse vídeo do peladão 2 vezes no Instagram. As 2 ele foi removido pela equipe. No Facebook, mesma coisa.
Já recebi diversas ameaças de processo, mas eu não me calo. Eu não tenho medo de nada. E aconselho que vocês não tenham também. São as nossas famílias, gente. São as nossas crianças. Nós somos responsáveis pelo mundo que os nossos pais, avós e bisavós deixaram para nós. É nossa obrigação defender esse mundo de quem quer destruí-lo. Não se calem, não tenham medo. Nós somos maioria. O Brasil é nosso, não é dos comunistas, não. Muito justo, até porque um cargo público sempre é justo. No Brasil, existem na verdade dois países e dois tipos de brasileiros. Existem aqueles, a maioria, como eu, provavelmente você, que trabalha na iniciativa privada, e existem os funcionários públicos, uma minoria com inúmeras regalias que possui um regime próprio de previdência social. Na previdência privada são 23 milhões de brasileiros, com um déficit de 42 bilhões de reais. Na pública, você tem menos de 1 milhão de brasileiros, com um déficit muito maior, de 47 bilhões de reais. Isso significa que essa minoria aqui de funcionários públicos está gerando um custo infinitamente maior do que a maioria dos brasileiros. Pelo gráfico dá para ver a enorme desproporção entre número de beneficiados e o déficit. O chão não é do cidadão simples da sociedade. Na verdade, é ou de grandes empresas ou então do próprio governo. Por que isso? Repare próximo da sua casa. Se você vê uma grande indústria, verá que essa indústria está ocupando um espaço físico poderíamos ter praças públicas, poderíamos ter casas de pessoas morando, mas uma grande empresa Illuminati se estabelece naquele local. E aí as ruas se acabam, as praças passam a não ser mais importantes, porque a importância agora está em ceder um espaço gigante para a indústria capitalista que vai usar força escrava de trabalho da nossa população, dos nossos filhos. O partido ao qual eu sou filiado, o PT. Esqueça por um momento, por favor, a questão de direito, de quem está certo, de quem está errado, para que você possa, deixando essa visão por enquanto em stand-by, apenas observar os fatos da forma que eles ocorreram. E por uma infração de invasão, todos os seus direitos civis, direitos humanos, entre aspas, caem na lama e são pisoteados pela cavalaria que agora avança. Ou seja, o cara que desrespeita a propriedade privada agora é vítima. Esse é o pensamento socialista. Não interessa se o cara está errado. Se ele for pobre, ele está certo em todos os pontos. Tá? Essa é a demência do socialista. Demência dos petistas. O partido ao qual eu sou filiado, o PT. Houve um chamado lá no Distrito Federal, lá em Brasília, de terras da União que foram invadidas por 70 famílias. E o que o seu querido governo do PT, Agnello, fez? Chamou a polícia e mandou todo mundo para fora. Não teve essa de justiça. É polícia e fora. E aí ninguém fala nada, né? Fiquei sabendo também que houve na Bahia e no Piauí e pessoas ficaram cegas. Quanto a isso, ninguém fala absolutamente nada. Ficam calados. Porque são militantes, né, do PT, PSTU e toda essa merda socialista aí, pagos para isso. E por uma infração de invasão. Foi invadido, tem que ser expulso. Cara, então pega seus bens, pega a sua propriedade, tudo que você tem e socializa tudo. Você tem que ser coerente com o que você fala, ou não? Você quer socializar os bens dos outros, né? Você é a favor do que? Do MST invadindo? Você é socialista com os bens dos outros. Com o seu você não é.
Eu havia escrito prepare-se errado com 2 S, me corrigindo. E eles tratam as pessoas que escrevem errado, ou seja, que não está de acordo com o que as escolas dos Illuminati ensinam, como o pior dos inimigos do povo. Um sujeito que é como um trapo, que é um lixo, que é uma escória. Se você escreve no lugar de C cedilha com SS, no lugar de S com C cedilha, se você troca M por N antes de B e P, aí os caras querem te crucificar, porque eles defendem os educacionados pelo sistema. Olha eu aí, mais uma vez assassinando Aurélio, ainda bem. Além de fazer propaganda política, agora querem ensinar a falar errado. Tudo com o único objetivo de preparar novos eleitores do PT. Mas o povo não sabe, o povo quer ver o futebol, o Romário, a Copa do Mundo, eu sei lá quem, porque eu nem sei qual é o grande jogador de hoje. Nem me pergunte quem é, que eu não sei, nem quero saber. Fumava baseado de lá maconha. Eu, na verdade, sabe de uma coisa, amados? Existe um rótulo colocado pelo sistema religioso que eu não sou, de maneira nenhuma, adepto dessa rotulagem. Eu não sou. Eles falam que quem fuma não vai para o céu. Entendeu? Ah, o cara é maconheiro, não vai para o céu. Eu falo, um cara desse que fala isso, não vai. E o maconheiro vai. O homossexualismo é uma faceta Illuminati? Não. Se você tiver um filho homossexual, ou chinipos, ou um parente homossexual, você vai ver que é uma coisa natural. Eu não tenho nenhum na minha família. Não falo graças a Deus ou não graças a Deus por isso. Entendeu? Se tivesse, seria indiferente para mim. Mas eu não tenho. Mas eu conheço muitas pessoas que têm filhos homossexuais. E eu conheço também homossexuais. Entendeu? E é amigo do mesmo jeito. Se é uma opção sexual do amigo, isso pra mim é indiferente. De repente ele descobriu que a coisa mais fácil de ganhar dinheiro é de crente. Aí começou a pedir dízimo, ele falava contra dízimo e oferta, começou a pedir doações, ó, ajuda a pagar meu advogado, porque eu preciso entrar contra a Life Gospel e não sei o quê. Aí eu falei, Rubens, você precisa de advogado? Um colega lá de Campinas, de São Paulo, me ligou, olha, disse para o Rubens que eu fiquei sensibilizado com o problema dele, eu pego a causa dele de graça. Não quero advogado, não quero ir pedindo dinheiro para pagar advogado, nunca constituiu advogado. Em 2 meses ele comprou uma Tucson prata, quase 0 quilômetro. Lá em Nova Iguaçu, morando lá no morro, na favela. Ah, irmão, esse é o povo que está aí, é o jeito político, ele era político do PT. Aqui, não vou dizer nem a Dilma, coitada, eu não fico aqui batendo na Dilma nem defendendo o partido ao qual eu sou filiado, o PT. Eu digo que ela é a presidente do Brasil e qualquer um você que está assistindo, se fosse, faria o mesmo que ela. No que se refere ao MST, eu sempre, em todas as oportunidades, me neguei a tratar o MST como um caso de polícia. O MST não é um caso de polícia. Depois de aterrorizar as famílias de trabalhadores, os invasores continuaram a destruir a propriedade. Nesse armazém, atearam fogo em mais de 500 sacas de milho, sementes que iam ser plantadas nos próximos dias. Veja o estado em que ficaram os banheiros, pias, vasos, espelhos, tudo quebrado. Sob a mira de armas, os moradores foram obrigados a sair das casas. Móveis, geladeiras, fogões, tudo foi jogado para fora e destruído. Integrantes do MST destroem o pomar. O trator derruba tudo que encontra pela frente. De acordo com a polícia, pelo menos 5.000 árvores foram danificadas. E qualquer um você que está assistindo, se fosse, faria o mesmo que ela. Dilma Rousseff sanciona a Lei 12.403 de 2011, que dificulta a decretação de prisão preventiva por parte dos juízes. E qualquer um você que está assistindo, se fosse, faria o mesmo que ela. Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada? A senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja a descriminalização. Só atento para um detalhe que está passando de percebido.
Foi uma execução ao vivo, sumária. Para beneficiar a família brasileira, todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai pro inferno, Satanás. Uma cena lamentável. Não vamos aqui querer abordar a questão toda da situação do rapaz. Tem gente que defende bandido, tem gente que defende assassino, tem gente que defende estuprador, tem gente que defende traficante. As armas, o cidadão não poderá se defender, porque não poderão estar portando armas de tipo nenhum. As leis já não permitem que a pessoa porte arma. O partido ao qual eu sou filiado, o PT... Para você, que se você quer uma arma, e você chega lá com uma carteirinha do PT, você obtém o registro na mesma hora. Isso eu aposto. Eu não tenho informação, mas eu aposto isso. Aposto. Porque o que eles querem é o seguinte: o seu partido vai estar armado até os dentes, exatamente como Hitler fez na Alemanha. Proibiu as armas para a população e liberou para quem era membro do partido. E eles informalmente estão fazendo a mesma coisa no Brasil. Eles estão se preparando para matar vocês, gente. Não... Escuta, quando eu disse anos atrás, olha, o PT, uma vez que ele subir no poder, ele vai desmantelar a oposição, de modo que ele nunca mais tem o risco de sair do poder. Quando eu disse isso, todo mundo, não, o que é isso? Está exagerando, você é paranoico. Agora já está feito, porra! Quando é que vocês vão entender que não pode confiar nessa gente, porra? O partido ao qual eu sou filiado, o PT... Tanto que a própria Farc reconheceu que foi você, Lula, e o seu partido que salvaram o comunismo na América Latina. O comunismo, no começo da década fim da década de 80, estava acabado. E vocês, com o Foro de São Paulo, vocês deram nova vida ao comunismo. Ukrainians were dying torturously slowly. Children cried agonizingly for bread. Many lost their sense. A senhora se define politicamente? A senhora é socialista? Eu sou. E o votinho de quem é? Assim como o caviar, quem ainda não conhece dele já ouviu falar. Ele ajuda todo mundo em tudo quanto é lugar. É querido pelo povo, é nele que eu vou votar. É nele que eu vou votar. É nele que eu vou votar. Rubens Sodré. Rubens Sodré. No rádio
TV ou na programação. A música do Sodré ou só até no avião.